Olá a todos, mais uma vez estamos aqui, nesse texto, nesse trabalho de estudo, de divulgação do Evangelho e dos ensinamentos espíritas na Casa Ceareiro de Jesus, na cidade de Americana. Sejam todos bem-vindos, se gostam, se curtem, deem seu like, se inscrevam no canal para nos auxiliar também nessa divulgação. Hoje o nosso tema é o poder da fé. Passamos aí por um momento difícil de pandemia, estamos aqui nos finalmente, ainda não superamos, mas nos mantendo. E a fé, nessa segurança que temos em Deus, é o que nos apoia durante toda essa jornada que passamos. Muito sofrimento ocorreu, algumas perdas, mas a vida continua, tudo faz parte de uma obra divina e estamos inseridos nela. Então vamos continuar sempre em oração, vigilantes e dando sequência à nossa jornada e ao nosso aprendizado. Pois bem, o contexto da fé, ele não é de hoje, ele se retrata já há muito tempo, de uma forma até diferente, de acordo com a vivência, a experiência social daquela época. E só para começarmos os nossos estudos, vamos lembrar o seguinte, que lá no Antigo Testamento nós tínhamos duas citações da fé. Já no Novo Testamento, Jesus faz em torno de 240 citações a respeito da fé. Então olha a importância, aqui Jesus vem ressaltando o valor da fé, a importância de termos a fé e como ela opera em nossas vidas, tá? E é assim que nós vamos tratar o nosso tema de hoje, dando uma atenção especial ao contexto da fé, a como desenvolver essa fé, a como trabalharmos a fé dentro de nós mesmos para que possamos nos aprimorar e ter de fato a fé necessária às nossas vidas. Então vamos de início fechando nossos olhos, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui novamente na casa, aprendendo, ouvindo um pouco mais dos nossos aprendizados, das orientações espirituais dos nossos companheiros, irmãos do plano espiritual e principalmente do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que nos destes para que possamos conduzir as nossas vidas de forma plena, rumo à promessa, à terra prometida, à terra de Deus, ao mundo maior. Então, que assim seja e vamos iniciando. Ok, como eu disse a todos, olha só que coisa bastante interessante. Lá no Antigo Testamento, onde haviam grandes orientações, não discriminando nem nada, mas encontramos lá cerca de 2 citações sobre a fé. Eram mais orientações, eram mais leis do que podia, o que não podia. Quando Jesus vem através da Boa Nova, ele nos traz um conceito diferente. Primeiro, a sua lição de amor, E dentro deste conceito de lição de amor, a orientação para que tenhamos fé. E ele cita em várias passagens, como eu disse, são mais de 240 citações de fé, sobre a fé no Novo Testamento. Então por aqui nós começamos a perceber a importância de ter fé. Como ela vai agir em nosso organismo, em nossas mentes, no nosso espírito, para que possamos seguir na nossa caminhada. É a confiança em Deus, É a confiança na vida, é a confiança em nós mesmos para que possamos dar seguimento. E essa fé começa de uma forma que eu poderia citar algumas palavras. A primeira dela é compreensão. É necessário que nós compreendamos o sentido da nossa vida, as leis divinas, as leis naturais. É necessário que nós tenhamos essa base de sustentação para que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança. Em que sentido? Ora, o que eu entendo, o que eu conheça que é verdadeiro,
eu não vou, em momento algum, duvidar do resultado daquela situação. Eu sei que determinadas condutas me levam a um determinado resultado. Vivemos isso através da lei de causa e efeito. E se eu compreendo o que a minha ação vai produzir no futuro, eu tenho a melhor capacidade de tomar uma decisão. Isso, ao tomar a decisão, eu tenho a certeza, eu tenho a confiança, eu tenho a fé de que esta minha decisão é a melhor decisão com base nos meus conhecimentos. Certo? Então é a partir desse princípio que nós vamos trabalhando a fé. Compreensão das leis de Deus, compreensão da nossa vida, como ela age, o processo reencarnatório, as consequências que eu levo através dessas vivências, das minhas experiências, e isso vai me dando confiança, vai me dando maturidade para ver, vivenciar tanto a minha vida individual, como vivenciar na coletividade, junto com a minha sociedade. Então a fé, a partir da compreensão, a partir da vivência, a partir do conhecimento que eu tenho, ela me dá uma outra atribuição, ou ela exige de mim um outro fator, que é a proatividade, ou seja, a fé precisa ser ativa. Não adianta eu acreditar, eu conhecer, eu saber, se eu me mantenho inerte. Então vamos lá, vamos tentar passar de uma forma um exemplo bem claro. Se eu sei que determinado caminho leva a uma determinada cidade e eu percebo que alguém deseja chegar àquela cidade, eu tenho, por uma obrigação moral, de informar, olha, siga por esse caminho. Esse caminho conduz àquela cidade. Eu sei porque eu já transitei por ele, eu sei porque eu conheço esse caminho até o final e eu tenho a certeza de que você, passando por essa estrada, você chegará ao seu destino almejado. Isso é uma fé, é uma certeza, né, representada pela fé também, no meu conhecimento, na minha experiência de vida. Isso também se opera agora, né, nos assuntos espirituais. A partir do momento que eu estudo, a partir do momento que eu participo, que eu trabalho dentro dessa linha de experiências espiritual, e quando eu digo espiritual, eu não estou dizendo apenas no espiritismo, eu estou dizendo numa forma geral. A vida, ela é espiritual. Nós estamos encarnados usando um corpo emprestado, vamos dizer assim. Mas vai chegar um momento que ele vai se encerrar. E as leis de Deus se operam a todos. Então é necessário que eu, conhecendo dessas leis, eu possa colocar isso em atividade, esse meu conhecimento em atividade, através de exemplos, através das minhas condutas, dos meus atos, que vão servir de suporte e apoio para aqueles que também querem fortalecer a sua fé, independente da religião que tenham. Então olha como é interessante quando eu tenho uma pequena centelha, como é dito, né, de fé, e eu coloco isso à mostra, eu elucido, eu coloco em prática essa minha crença, as pessoas que estão ao meu redor também vão perceber, e se elas tiverem também aquele sentimento, ainda que minúsculo, sobre o que eu penso e elas pensarem da mesma forma, elas também vão passar a pôr isso em atividade. E aí a fé cresce. Aquela fé do tamanho de um grão de mostarda vai se fortalecer, vai crescer e vai produzir frutos. Tudo isso vem na mesma cadeia, no mesmo sentido das lições do Evangelho. É por isso que é citado por várias vezes, de diversas formas, o conceito de fé no Novo Testamento. É o momento que nós passamos, é o momento que nós já sofremos muito, já aprendemos, temos as lições do Cristo e agora precisamos entender essas lições, compreendê-las e colocar em prática.
Esse é o fator primordial e é isso que faz desenvolver a nossa fé, tá? Então vamos lá. Existe um texto do Evangelho, que é o de Lucas, lá no capítulo 17, de 5 a 10, onde Jesus conversava com os discípulos e eles, pedem ao mestre, ele falou: Senhor, acrescenta-nos, eu estava procurando a palavra, acrescenta-nos a fé. E aí Jesus fala: olha, em verdade, se vós tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, pediríeis àquela amoreira que saísse daquele local, fosse ser plantada no mar, e ela vos obedeceria. Jesus usava esses exemplos de forma a impactar, para que ficasse bem claro a importância e a força da fé. Ele não estava dizendo para os discípulos sentarem e tentarem tirar aquela amoreira de lá. Não, ele estava dizendo que com a fé tudo é possível. Tudo é possível. E depois ele continua, já que considerando que os discípulos estavam em missões, ele usa o texto de um exemplo, de que se um servo que acabasse de executar o seu trabalho e voltasse para a casa do Senhor, que o Senhor não usaria de deixar esse servo entrar, não chamaria esse servo para entrar, serviria primeiro ao servo para depois se servir. Ele diz que não, que o trabalho do servo, é um trabalho já previsto, era a obrigação do servo. E que o servo então executaria o seu trabalho lá fora, voltaria, prepararia a refeição do Senhor e só após o Senhor se alimentar é que esse servo faria a sua alimentação. É um texto que confunde um pouco, mas o significado é que a nós que estamos aqui em trabalho, em aprendizado, assim que recebemos uma nova orientação, uma nova luz, um novo conhecimento, nós temos por obrigação cumprir e produzir esse conhecimento, reproduzir esse conhecimento. Então isso é uma obrigação nossa. Se quisermos fazer jus a algo mais, também teríamos que fazer algo mais. E é nesse sentido que Jesus fala aos discípulos. Eles tinham as missões, eles cumpriam as missões, mas isso não era suficiente para que fosse acrescentado a eles a fé. Até porque a fé é algo pessoal, ela tem que ser desenvolvida dentro de nós. São as nossas experiências, a nossa vivência que vai fortalecer a nossa fé. Nós não vamos receber a fé como se fosse um bem material, como se ele pudesse ser transmitido de uma pessoa a outra. Não é esse o propósito. Então, isso faz parte da lei divina. E é por isso que Jesus dizia aos apóstolos: olha, não é assim. Se vocês têm uma missão, cumpram a missão e vocês receberão os benefícios por esta missão, na justa proporção. Deus é justo, Ele não dá nada a mais e nem tampouco a menos. Então, nesse sentido que nós vamos trabalhando a nossa fé. Com esse conhecimento, com essas orientações, nós devemos entender o seguinte: o estudo é necessário, tá? A compreensão se faz necessária e a nossa atividade também se faz necessária. Eu vou aprender e vou reproduzir o que eu aprendi. E é só dessa forma, através do tempo, que eu vou desenvolvendo a minha fé, que eu vou me fortalecendo. E a partir de um determinado momento, nada mais me abala. Então essa fé se torna irrefutável, ela se torna muito forte, certo? Nós conseguimos adquirir fé por várias situações, né? Às vezes um sofrimento, onde nós somos cometidos de algum acidente ou de alguma ação, algum período que cause dor, e nós vamos recorrer a Deus. Isso é natural. Alguns também o fazem por curiosidade.
né? Querem estudar, querem para ver, conhecer e vão buscando. Ao buscar esse aprendizado aí, né, dessa busca, seja pelo sofrimento, pela dor, seja por curiosidade ou seja por amor mesmo, nós vamos adquirindo os conhecimentos e através desse conhecimento nós vamos traçar os nossos caminhos. A grande questão que o Espiritismo traz para nós é que essa fé que nós estamos trabalhando, que ela seja uma fé raciocinada. O que seria isso? Uma fé, a minha crença, ela pode se dar pelo fato de eu ter ouvido alguém dizer alguma coisa, por alguém chegar a mim e falar: Milton, olha, é assim, assim, assado, você tem que fazer isso, isso, isso. Ok, eu posso acreditar nessa pessoa e alimentar minha fé em cima disso. Mas se eu não for em busca da verdade, essa fé pode ser falsa. Ela pode estar equivocada. Eu posso estar seguindo um preceito, um dogma, uma doutrina que não seja a verdadeira, tá? Que não esteja exatamente de acordo com as leis naturais. E isso que vai ocorrer, num determinado momento, ela se desfaz. Quando eu perceber que aquilo não é totalmente verdadeiro, eu vou me decepcionar. E essa questão da fé cega, que é aquela fé onde eu não consigo, eu não tenho base, eu não tenho fonte de pesquisa, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho um conhecimento, uma experiência em cima para me fortalecer, para me garantir que eu estou certo. Se essa fé é alimentada de forma muito compulsiva, ela se torna um fanatismo. E aí eu passo a não ter mais fé, mas a agir como uma pessoa de capacidade mental até duvidosa, qualidade mental duvidosa, porque eu estarei dentro da linha do fanatismo. Não é mais fé, não é mais crença em Deus, é crença naquilo que eu entendi como sendo verdadeiro, sem buscar a prova, sem buscar a razão, e coloco passar isso para fora. E o que é pior, às vezes vou contaminando outras pessoas. A fé racional ou raciocinada, ela também existe de uma forma mais forte. Porém, ao estar embasada, ao estar confrontada, e ela pode ser confrontada, tudo que eu estudo, tudo que eu vejo, eu posso buscar informações contraditórias para que eu tenha certeza. Eu preciso formar a minha convicção para que eu tenha dentro de mim uma fé verdadeira ou pelo menos mais próximo da verdade. É assim que eu vou conduzir a minha vida. E se eu estou nesse caminho da verdade, lembra que é um caminho estreito. É o caminho estreito que conduz à porta estreita. Ele não me permite muitos desvios. Mas a partir do momento que eu conheço esse caminho e eu me mantenho nele, eu sei qual vai ser o futuro. Eu sei o que me aguarda lá na frente. Então a minha convicção, o meu conforto na vida é muito maior. Eu vivo em paz, eu vivo em harmonia, eu estou tranquilo. Não há perturbação alguma que me tire da minha conduta, porque eu sei que ela é verdadeira. É nesse sentido que eu tenho que desenvolver a minha fé. E, a partir do momento que eu tenho essa conduta, eu tenho mais que colocar em prática. Eu tenho que auxiliar, é a fé ativa, para também orientar outras pessoas, outras situações, né? Dar exemplos para que os outros também percebam essa fé e também comecem a questionar aquilo no que eles acreditam, naquilo que eles consideram verdadeiro. Façam a confrontação, tá? E tomem uma decisão mais acertada. Então vamos lá. Dentro dessas linhas, que estudar fé não é muito simples, né? Nós sabemos que ela é individual, que ela se forma ao longo do tempo, e sabemos também que Jesus dava exemplos grandiosos, do tipo da amoreira se deslocando ou de mover montanhas, certo? E aqui cabe até uma ponderação, que quando Jesus fala em mover montanhas, ele não estava dizendo no morro
de terra, morro físico, mas ele estava usando uma linguagem simbólica de eliminar todas aquelas barreiras que nós temos, que às vezes são pesos em nossas costas, né? Então, a luta pelo egoísmo, derrubar o egoísmo, a nossa vaidade, buscar aquilo que almejamos. Então, todas essas questões pessoais que são barreiras intransponíveis, elas podem ser derrubadas. Então, é o sentido da fé como um poder enorme, incalculável, que ele dissipa todas as nossas dificuldades e nos coloca rumo ao caminho certo. Então, partimos aqui de uma fé raciocinada ou racional, baseado nos nossos estudos, baseado nas informações do Cristo e que nos vão conduzir a uma jornada cujo objetivo seria o reino dos céus. Tá? Dentro de um exemplo, existe um texto de Humberto de Campos que fala a crente interessada. Só para exemplificar e finalizar o nosso tema. Conta a história de uma mulher que era devotada, ela passou por 2 religiões, a primeira na católica, a segunda na evangélica e veio terminar dentro da doutrina espírita. E ela seguia os preceitos da fé. Ela frequentava as igrejas, os cultos, as sessões espíritas com bastante vontade, né? E ao final da sua vida, ela tinha por si a convicção que a ela seria reservado um mundo melhor. Então ela comentava isso com os companheiros, dizendo que o amor em Deus nunca seria removido dela, que ela confiava plenamente, que ela estaria indo para um mundo melhor, que, enfim, todas as questões que davam a ela um conforto. E ela realmente acreditava nisso. Ocorre que ao desencarnar, ela realmente não foi para um lugar ruim, mas passado o processo desencarnatório, ela foi acolhida pela sua própria mãe, que a acolheu com bastante carinho, com bastante amor, mas em um ambiente simples. Num primeiro momento, sentido de gratidão, mas num segundo momento, um questionamento. Por que eu estou merecendo um local tão simples e a senhora, minha mãe, também? Visto que nós éramos religiosas, convictas, trabalhadoras e tudo mais. E nessas interpelações que foram aumentando, foi necessário a vinda de um espírito maior para dar explicações a essa jovem, a essa mulher que não era tão jovem. E ele disse o seguinte, ele fez as contas, traçou o livro histórico de vida dela e apontou, olha, foram cerca de 6.700 missas que você assistiu, 2.500 cultos e mais de 7.000 sessões dentro do centro espírita. Ele falou, porém, dentro do seu coração não havia sentimento de agradecimento. Você sempre ia pedir algo, né? E nesse pedir algo, quando nós vamos para pedir, nós queremos para nós. Então há uma sensação, um sentimento de certo egoísmo, de eu quero para mim, de falsa análise da minha vida. Então falta humildade, falta a doação, falta o sentimento de agradecimento pela vida, né? Pela obra de Deus, pelas oportunidades. Então tudo isso aí foi colocado. Olha como é interessante, como nós às vezes cometemos erros em nossas fé, em nossa vontade, né? Em nosso pensamento. Nós temos que frequentar as religiões, independente de qual seja. Temos que cumprir as leis divinas, principalmente, a lei do amor, essa é a lei principal. Se eu compreendo e aplico a lei do amor, eu já me sinto bem e eu já estou no caminho correto. Tá? Mas eu também preciso trabalhar em pró das pessoas, que faz parte da lei do amor. Ali talvez, sem analisar o conteúdo da pessoa, mas foi isso passado a ela. Ainda que tivesse frequentado tantos lugares assim, o coração não estava totalmente
preparado para uma vida futura. E nesse contexto, inicia-se uma nova condição de aprendizado a essa pessoa. Então, olha como devemos ter entendimento, devemos nos aperfeiçoar cada vez mais, estudarmos muito o Evangelho e colocá-lo em prática. Só assim nós alimentaremos a nossa fé, a nossa convicção de que estamos no caminho que Jesus traçou para todos nós, conforme seus ensinamentos, conforme seus preceitos, conforme todas as lições de sentimento de amor que Ele deixou para todos nós, certo? Então era isso que eu queria passar para todos vocês. Eu espero que auxilie a todos nós nessa busca da nossa fé incessante, ativa e com base sólida. Só dessa forma nós estaremos dentro do nosso caminho, dentro da nossa jornada evolutiva, nos aprimorando para cada vez mais sermos merecedores de um futuro melhor. Então fiquem todos com Deus. Lembrem-se que nós não estamos ainda totalmente libertos da Covid. Temos as vacinas, você que está sendo vacinado, acompanhe as doses de reforço, ainda tenha cautela, ainda muitas pessoas estão sendo infectadas com o vírus, nós não estamos totalmente isentos. Sempre cautela, sempre vigilantes, né? E sempre com o pensamento e a fé em Deus, que tudo vai dar certo. Então fiquem todos em paz e até a próxima. Que assim seja.